Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a transmissão ao vivo de mais uma aula do curso baseado no Catecismo de Heidelberg. Este é o módulo de número 1, que vai do Dia do Senhor de número 1 até o Dia do Senhor de número 4. Trata não só sobre o tema do Catecismo, que é o Dia do Senhor de número 1, mas também a primeira parte que trata sobre nossos pecados e nossa miséria. Você está no canal A Mente Bem Treinada. Eu sou o pastor Elianai Batista. Estamos então iniciando mais esta aula. Se você deseja mais informações sobre este curso, se for a primeira vez que você está aparecendo aqui, veja na descrição essas informações. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o Dia do Senhor de número 3. Então, nós vamos continuar estudando sobre esse tema, né? Do nosso pecado, da nossa miséria. Também quero lembrar a você que está participando ao vivo e pode participar com comentários, com perguntas. Fique então à vontade. Vamos rogar a bênção do Senhor para que Ele mais uma vez nos conceda a sua bênção e nos conceda discernimento para estudarmos a sua palavra. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos por mais um dia, pelo privilégio que temos agora de parar os nossos afazeres e dar atenção à tua palavra, às doutrinas bíblicas, à confissão da igreja. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, que nos dê discernimento, que nos ajude a entender a tua palavra e crescer não só em compreensão, mas também em maturidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Oramos e pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Conferir aqui se está tudo ok. Parece que sim. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é ler as 3 perguntas do Dia do Senhor de número 3. A pergunta 6. Então Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta de número 7. De onde veio então a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Pergunta de número 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Então, essas são as 3 perguntas do Dia do Senhor de número 3, que é o domingo, o Dia do Senhor que nós estamos estudando hoje. Nós devemos começar recapitulando brevemente, né, aquilo que já aprendemos. Estamos na primeira parte do Catecismo, que vai do Dia do Senhor de número 2 ao Dia do Senhor de número 4, que trata a respeito da nossa miséria. O assunto do Dia do Senhor de número 2 foi a revelação da nossa miséria. Aprendemos que é pela lei que a nossa miséria é revelada. Hoje, ao chegar ao Dia do Senhor de número 3, o assunto do Dia do Senhor de número 3 é a origem da nossa miséria. Como é que nós viemos a ter um coração inclinado a odiar a Deus e ao nosso próximo? Como é que nós nos tornamos rebeldes contra a lei de Deus, que aprendemos na última aula? É isso que o Dia do Senhor de número 3 procura responder. Então nós vamos observar cada uma das 3 perguntas desse Dia do Senhor e procurar aí obter algumas explicações sobre cada um dos temas desenvolvidos nessas perguntas do catecismo. Então,
nós vamos, em primeiro lugar, para a pergunta de número 6. Então, Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, isso é a pergunta de número 6. E vamos então abordar alguns tópicos que estão aí presentes na resposta da pergunta de número 6. Eu vou abordar esses tópicos através de perguntas, né? Perguntas menores. Então, a primeira delas seria: como Deus criou o homem? Então, observe que a pergunta de número 6 e sua resposta, ela procura dizer qual não é a origem da nossa miséria. E para isso ela nos conta como foi que Deus criou o homem. Então a ideia aqui é a seguinte: se o homem não aprendeu no decorrer da sua vida a pecar, mas ele é pecador por natureza, então como foi que se originou na natureza do homem o pecado? Onde é que nós vamos buscar a origem do pecado? Então o catecismo começa com uma negação. O catecismo nos diz que essa condição não vem da criação do homem. Nós fomos criados por Deus, nós não somos aí o produto de um processo de evolução. Confessamos que Deus do nada criou todas as coisas em 6 dias, e no 6º dia ele criou o homem e depois criou então uma esposa para esse homem. Então cremos que o homem foi criado por Deus. Deus então criou o homem. Agora a pergunta é: quando Deus criou o homem mau, inclinado a odiar a Deus, inclinado a odiar ao próximo? A resposta é não. A causa do mal não pode estar em Deus, porque Deus é o bem supremo. Deus não poderia ter criado o homem mau, porque Deus é puro, Deus é santo. Por exemplo, podemos ler a primeira epístola de João, e dessa vez eu não vou colocar os textos aí, porque depois eu esqueço de voltar o slide, então vou deixar o slide, você confere na sua Bíblia, né? Esteja com sua Bíblia aí, e você pode então conferir aquilo que eu vou estar lendo aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. A outra passagem que nós devemos ler a esse respeito está na Epístola de Tiago, do capítulo de número 1. E vamos ler aqui o versículo de número 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então fica evidente que a causa, a origem da queda dos nossos primeiros pais não foi que Deus os criou mal. Como Deus, de acordo com o testemunho que nós podemos obter das Escrituras, vimos que Deus criou todas as coisas boas, né? O final de cada coisa que ele criou disse que aquilo era bom. E também, quando ele criou o homem, também disse que isso era bom. Então, Deus criou o homem bom, deu ao homem corpo, alma, tudo que era necessário para que o homem cumprisse o seu papel, que o homem glorificasse a Deus. E o homem foi criado então bom, perfeito, no sentido de que não havia nada de errado ali no homem, mas ao mesmo tempo ele estava suscetível a desenvolvimento. Então Deus criou o homem e deu ao homem, como parte da sua criação, um papel especial na criação. Deus exaltou o homem sobre todos os seres criados
E Deus fez isso, mostrou isso, né? Por exemplo, que Deus fez o homem no final da obra criadora. Indicar então que o homem era a coroa da criação. Enquanto Deus, na criação de outras coisas, apenas disse haja, ou na criação das criaturas vivas, ele diz produza a terra, agora, na criação do homem, ouvimos façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi formado do próprio pó da terra, é o corpo do homem, e depois foi soprado em suas narinas o fôlego de vida. Lemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, Deus criou o homem não mau, mas bom. Deus criou o homem à sua própria imagem. Então vamos ler aqui mais uma vez essa passagem de Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então temos o testemunho claro da palavra de Deus, que Deus criou o homem bom, criou o homem conforme a sua própria imagem e semelhança. Essa imagem de Deus no homem consiste essencialmente no espírito pessoal e imortal que o homem recebeu de Deus, quando Deus lhe deu vida. E esse espírito governa, então, o homem, né, o seu corpo, e isso tem, então, relação aí com o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. Ele possui um espírito pessoal e imortal. Também isso tem relação com o fato de que, ao criar o homem à sua imagem, Deus dotou o homem de uma natureza moral. E Deus deu dons ao homem, a saber que o homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. Além disso, também a imagem de Deus implica que o homem recebeu o domínio sobre a criação. Esse domínio foi conferido ao homem. Isso tem também vínculo com o fato que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança tem a ver com o fato que o homem recebeu um espírito pessoal e imortal, tem a ver com a natureza moral do homem, tem a ver com o fato de que o homem foi criado em verdadeira justiça e santidade, tem a ver com o fato de que o homem recebeu o domínio sobre a criação. Então o homem foi criado, lembramos agora mais uma vez, em verdadeira justiça e santidade. Então sabemos disso por causa de passagens como a de Colossenses, capítulo 3, que nós vamos ler agora, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Colossenses 3. Por que não está indo aqui? Colossenses 3, versículo 10, que diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o homem é refeito na regeneração, ele é refeito segundo a imagem daquele que o criou. Então aquela imagem que foi perdida da queda, ela é restaurada quando o homem é regenerado. Mas há uma outra passagem, que é a passagem de Efésios, que também vamos ler agora, Efésios capítulo de número 4, o versículo 23. Vamos aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus, quer dizer, criado segundo a imagem de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, perdão, o homem, quando regenerado, é recriado segundo a imagem de Deus em justiça e retidão, ou justiça e santidade. Isso implica que originalmente era isso que ele possuía, né? Como sendo a imagem de Deus também nele. Então, o homem estava em total condições de fazer aquilo que era correto. Ele tinha uma boa disposição, uma boa conduta. Ele estava sem pecado, sem culpa, num estado de inocência. Então ele amou e ele desejou somente aquilo que era bom, aquilo que era justo, aquilo que era santo, aquilo que era aceitável, aquilo que era agradável a Deus. E por causa disso, todas as faculdades espirituais do homem, isto é, o seu entendimento, o seu sentimento, a sua vontade, eram como a imagem de Deus, bons e perfeitos. Então, isso, como diz o catecismo, significa que o homem podia conhecer corretamente a Deus, o seu Criador. Então, envolve compreensão, conhecimento. Ele podia amar a Deus de todo o seu coração. Isso envolve o sentimento, envolve o amor. Ele poderia viver com Deus em felicidade eterna. Então, isso envolve a sua vontade, a sua vida. Então, claramente se vê aí que o homem tinha condições de conhecer, de amar e viver para Deus. E com referência ao corpo do homem, esse corpo foi criado com uma imortalidade condicional. Tinha a ver com o exame pelo qual o homem deveria passar. Então ele seria imortal se ele permanecesse naquele estado de inocência, se a morte não entrasse no mundo. Tá? Então, isso aí estivemos tentando responder a essa primeira pergunta. Estamos passando, né, nesse assunto, como Deus criou o homem. Deus criou o homem bom, conforme a sua imagem e semelhança, com todos os dons que possibilitavam o homem amar, conhecer e servir a Deus. Agora, devemos fazer uma outra pergunta. Por que Deus criou o homem à sua imagem? Então, o propósito para o qual Deus criou o homem à sua própria imagem é também um bom propósito. Deus o criou à sua imagem para que o homem tivesse condições de louvar e glorificar a Deus em todas as coisas. Então, as palavras, as ações, os pensamentos do homem, tudo deveria refletir o fato que ele foi criado à imagem de Deus, deveria viver para Deus e deveria glorificar a Deus. Ele deveria ser a mais nobre das criaturas, a obra-prima de Deus, se é que podemos falar assim. Então, o propósito com o qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança é para que o homem pudesse honrar e glorificar a Deus. Esse é o propósito de todas as coisas, né? Que Deus seja glorificado. Deus deveria ser glorificado por meio do homem. Lembramos aqui daquilo que se lê em Romanos, capítulo de número 11, no versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, isso foi o ensino da pergunta de número 6, que eu vou repetir mais uma vez. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário. Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, até aí, o ensino, então, sobre o dia do Senhor de número 6. 3 e a pergunta de número 6. Se alguém tem alguma dúvida, vou olhar aqui se chegou alguma mensagem aqui com alguma dúvida. E se tem aqui...
Muito bem. Ok. Muito bem. É isso. Só para responder ao Vitor, não sei se o Vitor tinha ouvido antes, eu optei para não colocar o logos quando tem muitos versículos, porque eu acabo me confundindo. Eu esqueço de retornar e aí o slide fica perdido, como aconteceu na última aula. Então, deixando no slide, e vocês podem aí olhar na Bíblia os textos bíblicos, tá bom? Então, parece que não tem nenhuma dúvida. Se tiver, podem colocar aí. E eu vou passar, então, para a próxima pergunta, que vai tomar mais o nosso tempo. Tá? Então, vamos para a pergunta de número 7, do Dia do Senhor 3. De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Então, esta é a pergunta de número 7, tratando sobre a origem do nosso pecado. Então, aqui também eu formulei uma pergunta. Qual a origem da miséria do homem? A pergunta anterior, a sexta pergunta, ela nos mostrou que a inclinação, a natureza a perversa do homem, corrompida, a sua miséria, não vem de Deus, que é o Criador do homem. Porque quando Deus o criou conforme a sua imagem e semelhança. O homem era bom. Agora, a sétima questão, ela estabelece de maneira mais clara, então, qual é, se não foi na criação, qual é a origem da miséria e quem é responsável por ela. O homem, ele foi criado bom, como acabamos de ver. Ele estava vivendo num estado de inocência, capaz de desenvolver-se. Ele foi dotado de liberdade para escolher entre o bem e o mal. Seu desenvolvimento teria que tomar uma ou outra direção, ou para o bem ou para o mal. E por ter sido criado bom, ele tinha então por princípio, por natureza, no início apenas uma inclinação para o bem, que de antemão deu então peso de sua influência contra o mal. Quer dizer, ele tinha uma vantagem, né? Ele já estava inclinado para o bem, então ele tinha vantagem contra a tentação. Por exemplo, quando hoje nós somos tentados, nós enfrentamos uma coisa complexa, porque nós, naturalmente, nós mesmos somos inclinados para o mal. Mas no caso de Adão, ele estava inclinado para o bem quando ele foi tentado. Então ele tinha a liberdade de escolher continuar no bem ou seguir em direção ao mal. A obediência ao mandamento e a tentação que se seguiram não excederam as faculdades enquanto Adão estava em comunhão com Deus. Quer dizer, não foi uma coisa assim, além da possibilidade de resistência. Então, de acordo com o seu estado inato de justiça e santidade, de santidade, podemos dizer que Adão era capaz de não pecar. Se ele tivesse continuado nesse estado, vencendo a tentação, então teria sido dito a respeito dele, em seu estado de perseverança, ele não é mais capaz de pecar. Né? Então, ele tinha, a princípio, a capacidade de não pecar. Mas se ele permanecesse em perseverança nessa capacidade, ele então chegaria um momento que ele não iria mais pecar de fato, não sofreria mais essa tentação. Mas não foi o caso, como sabemos, ele cedeu à tentação. Essa determinação, ela foi provocada então pela tentação. E isso era necessário para que o homem fosse colocado em uma situação de prova, a fim de que pudesse declarar, por meio de um ato livre, seja para o bem, em direção a Deus,
seja para o mal contra Deus. E aí então devemos distinguir duas coisas aqui na tentação pela qual passaram nossos primeiros pais. Devemos distinguir a ocasião e o tentador. Então, a ocasião ou o escopo, talvez possamos dizer assim, da tentação foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não quer dizer necessariamente que a árvore ou o seu fruto tivessem uma qualidade peculiar para tornar o homem sábio, conhecedor do seu estado. Não significa necessariamente isso. Deus não podia, quando deu a ordem ao homem, emitir uma ordem, um mandamento abstrato. Com base na relação de Deus com o homem, Deus não podia simplesmente dizer assim: Adão, não ouse me odiar. Pois o homem não tinha uma ideia definida sobre o que era o ódio contra Deus. Ou dizer a Adão, não ouse ser desobediente a mim. Eles não sabiam, de fato, o que era a desobediência. Eles estavam vivendo no estado de inocência. Então, se Deus desse uma ordem, não seja desobediente, não se rebele, não me odeie, eles não tinham uma ideia do que era isso. Estavam no estado de inocência. Deus só poderia associar, então, o mandamento às relações mais próximas e simples do homem com a natureza que o impressionava externamente. Então o homem estava em contato com a natureza, isso o impressionava, isso servia para o seu sustento corporal, isso servia para a sua satisfação, né, em ver a beleza, em provar os sabores e tudo mais que Deus deu a eles ali no paraíso. Então, como não podia dar um mandamento de forma abstrata, Deus, para colocar à prova se o homem iria obedecê-lo ou não, se o homem iria odiá-lo ou não, Deus deu então um mandamento que consistia de proibir que eles provassem o fruto de uma árvore. Então Deus distinguiu essa árvore das demais, chamou essa árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore era, por causa do seu propósito, uma árvore do conhecimento, apenas na medida em que ela serviu como instrumento deste conhecimento. Então não é que o conhecimento veio necessariamente como se houvesse ali um elemento especial no fruto, na seiva da árvore. Não. O fato é que a questão, o conhecimento do bem e do mal, vem por meio de desobedecer. Então, se eles obedecessem, o que eles conheceriam era o bem. Como eles desobedeceram, o que eles conheceram foi o mal. Então, o conhecimento é apenas na medida em que aquela árvore servia como instrumento dessa prova. Então, por meio dessa prova, se o homem suportasse, ele seria levado ao conhecimento do bem. A consciência e o entendimento das boas coisas, isso colocaria num estado de alegria ainda maior. Agora, se ele desobedecesse a Deus, essa prova, então o que ele conheceria seria o mal. Então não era necessário, vamos dizer assim, o fruto em si mesmo, como se fosse o elemento do conhecimento do bem e do mal. Mas o que está sendo colocado aqui, o conhecimento vem pela atitude do homem diante da ordem que Deus deu. Não coma. Se ele não comesse, o que ele iria conhecer era o bem. Se ele comesse, o que ele conheceria seria o mal. Então isso é a ocasião, o escopo da tentação. O segundo elemento é que o tentador foi o diabo. Diabo significa caluniador, também chamado de Satanás, que significa adversário. Satanás usou a serpente como seu instrumento. Então, Satanás originalmente foi criado por Deus, ele era um anjo bom, um ser espiritual, mas ele se afastou de Deus
e com ele muitos outros anjos também se tornaram então espíritos malignos, sujeitos ao diabo, todos eles inimigos de Deus. Então você pode ler sobre isso em várias passagens das Escrituras, Efésios 6:11 e outras passagens no Apocalipse também. Então perceba aqui, o primeiro Adão ele foi colocado, foi tentado pelo diabo no paraíso. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, foi tentado pelo diabo no deserto. Então você precisa fazer a conexão entre esses dois momentos, né? O que acontece em Gênesis 3 e o que você lê em Mateus 4 e Lucas 4, a tentação a qual foi submetido o Senhor Jesus Cristo. Era necessário que, como nosso representante, ele passasse por esse caminho, o mesmo caminho que o primeiro Adão passou. Só que o primeiro passou no paraíso e o Senhor Jesus Cristo passou no deserto. O primeiro sucumbiu, o segundo suportou a tentação e venceu o diabo por nós. Vamos ler algumas passagens. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9, falando, né, sobre aquilo que mencionei agora há pouco. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Depois também podemos ler Apocalipse 20, versículo de número 2, Apocalipse 20, veja aí em sua Bíblia. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aí, veja que ele é identificado como antiga serpente, porque é a serpente que ele usou a serpente lá no Jardim do Éden. Então ele é designado dessa forma, como a antiga serpente, o diabo, Satanás. A 1 Pedro 5:8, acho que também pode ser útil lermos. Então, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, isso é o desejo dele, né? Devorar, destruir. Vamos considerar agora a queda conforme ela é descrita em Gênesis capítulo 3. Então, quero pedir a você que abra a sua Bíblia, vou abrir também aqui o Logos, em Gênesis 3. Vou abrir para mim, né? Vocês não vão ver. Mas abra aí a sua Bíblia em Gênesis 3 e nós vamos lendo os versículos e eu vou fazer pequenos comentários para esses versículos, tais como estão organizados aí no slide, tá bom? Então, encaramos Gênesis 3 não como uma alegoria, como se fosse uma representação figurativa de um pensamento, um processo interno, qualquer coisa semelhante. Nós encaramos Gênesis 3 como um fato histórico, uma ocorrência real. Houve, de fato, um momento em que Satanás, por meio de usar a serpente, colocou em tentação os nossos primeiros pais e os levou a pecar contra o Senhor Deus. Então vamos ler, em primeiro lugar, os versículos de 1 a 5. Gênesis 3, versículos de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, em primeiro lugar, vemos aí o pecado, e temos agora, nesses 5 primeiros versículos,
a tentação propriamente dita. Então, no versículo 1, observamos que o tentador, como um ser espiritual e desconhecido por nossos primeiros pais, ele escolheu, então, um instrumento. Entende isso? Então, como um ser espiritual e que Adão e Eva não conheciam, se ele aparece lá sob outra forma que eles não conhecessem, eles iriam logo dar um passo atrás. Então, ele utiliza de um instrumento, o instrumento foi a serpente, porque a serpente era conhecida entre os animais pela sua astúcia, diz o texto, mais sagaz de todos os animais. Satanás primeiro tentou confundi-los com uma referência ao mandamento de Deus. Ele fez isso para criar dúvida, para criar incerteza, mentindo, colocando uma falsa ideia sobre a questão. Ele primeiro então se volta para a mulher, não porque a mulher foi criada numa situação menor do que o homem, no sentido de o homem foi criado bom e a mulher não foi por isso. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, mas ele parece que foi primeiro para a mulher, porque provavelmente ela não recebeu o mandamento direto de Deus, mas ela ouviu o mandamento através do seu esposo. Então isso já era mais um recurso ali para Satanás. E, portanto, ela estava mais acessível à tentação, segundo a maneira planejada por Satanás. Os versículos 2 e 3 mostram que Deus não os tinha meramente advertido contra o pecado real, não comereis, mas também Deus os tinha advertido contra o desejo, não o tocareis. Eva, na sua resposta à serpente, ela demonstra que ela conhecia bem o mandamento de Deus. Então, provavelmente Adão a ensinou. Ela conhecia também quais eram as consequências de transgredir esse mandamento. Ela diz, para que não morrais. Portanto, ela tinha, em princípio, a condição de resistir à tentação e ela tinha a palavra de Deus do seu lado para resistir a essa tentação. Olhando para os versículos 4 e 5, a serpente então diz, certamente não morrereis. Aí uma ênfase, como se dissesse assim, vocês não vão morrer de maneira nenhuma. Nunca, jamais vocês morrerão. Quando isso aconteceu, quando a serpente deu, por assim dizer, mais um passo na sua argumentação, Eva deveria ter se afastado imediatamente do tentador. Ao permanecer, ela começou então a entrar em uma relação com o tentador. E aí então o tentador apresentou a mentira de maneira aberta e insolente. Não morrereis. Numa clara contradição contra o que Deus havia dito. Deus diz, vós morrereis no dia em que dela comerdes. E a serpente diz, certamente vocês, nunca, jamais, vocês não vão morrer de jeito nenhum. Então, veja que Satanás, o mentiroso, procurou apresentar Deus como mentiroso e, ao mesmo tempo, tentou despertar a desconfiança, como se Deus tivesse ciúme e estivesse escondendo do homem e de sua esposa o que era mais elevado e melhor para eles. O homem era semelhante a Deus no sentido em que ele tinha sido criado à imagem de Deus e ele poderia simplesmente ficar satisfeito com isso. Isso envolve várias coisas, como já falei. Mas o tentador, ele procurou apresentar, deslumbrar os olhos de Eva com lisonja, com falsidade e assegurou-lhe, como se estivesse em escárnio, que seus olhos seriam abertos. Em todo caso, a serpente misturou mentira com alguns grãos de verdade, mas Deus já havia dito a eles,
a saber que eles deveriam aprender da árvore do bem e do mal. Mas para esse conhecimento eles teriam chegado por meio da obediência ao mandamento. E nesse caso sem ferir a si mesmos. Mas o diabo estava oferecendo um outro caminho. Então isso agora nos faz chegar no momento da queda. Vamos ler os versículos 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O versículo 6 mostra que Eva perdeu de vista a palavra de Deus. E ela abriu os seus ouvidos ao tentador. Ela se perdeu. Ela não tinha mais o apoio da palavra. Ela tornou-se uma presa fácil do tentador. Isso acontece sempre. Quando nós deixamos de ter a palavra de Deus diante de nós, nós nos tornamos presas fáceis do tentador. Ela se afastou de Deus em direção ao diabo, em que agora ela estava crendo mais do que cria em Deus, porque ela acreditou na mentira do diabo. Então, todo o desenvolvimento do pecado surgiu instantaneamente. Primeiro, o desejo maligno foi despertado nela pela visão, pela concupiscência dos olhos, pela visão do fruto proibido. Segundo, o ato pecaminoso de tomar e comer veio logo em seguida. E aí, então, a sedução ao pecado, pela qual ela também envolveu o seu marido nessa destruição. O versículo 7 ensina que o fato deles estarem nus não era uma injúria, nem pecado, nem vergonha para eles, pois Deus os havia criado dessa forma. Mas perceba, eles transferiram para o exterior a percepção e o sentimento interior. Então, notem, eles perderam a santidade e a justiça, porque pecaram. A vergonha, então, foi o primeiro indício dessa agitação da consciência por causa do pecado. E aí, então, aquilo que estava ardendo por dentro, eles quiseram resolver externamente, procurando cobrir-se com a sua nudez com folhas de figueira. Então eles tentaram cobrir a nudez externa porque eles não tinham condições de cobrir a nudez interna. Então, após o primeiro pecado, é revelada a eles o que eles não conheciam antes, a consciência do pecado. E, consequentemente, surge ali imediatamente a necessidade de libertação dessa condição. Os seus olhos foram abertos e agora eles podiam lamentar a miséria na qual eles entraram. O versículo 8 diz que quando Adão e Eva, na noite do mesmo dia, ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam da face do Senhor entre as árvores do jardim. Isso corresponde inteiramente a uma condição infantil. A voz, que em outros momentos era uma voz graciosa aos seus ouvidos, agora os encheu de medo, de pavor. A causa disso não está na voz de Deus, mas nos ouvidos do homem. A consciência os acusou de seus pecados. Eles estavam envergonhados, estavam com medo da aparência de sua aproximação com Deus. E aqui, como na cobertura anterior com folhas, eles se esconderam entre as árvores. Isso é consequência de expressar um problema interior. Quer dizer, eles queriam sumir, mas não podiam, então se esconderam entre as árvores. O medo de Deus tomou lugar
daquele respeito, daquele temor que antes existia. Aquela obediência na qual eles eram felizes. E em vez de se aproximarem de Deus, eles fugiram de Deus. O pecado se faz sentir neles agora. Quando você os olha ali no Éden, você pode ver agora a miséria. A miséria é isso. É quando nós preferimos o pecado e o mal do que o próprio Deus. Veja o que aconteceu. Eles se afastaram, tentaram fugir da presença de Deus. Não podiam suportar o supremo bem, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar agora para o julgamento, os versículos 9 a 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente... Não, até aí, até o 13, né? Do 9 ao 13 agora. Então os versículos 9 e 10 falam do exame. O pecado começou com a tentação, o julgamento começou com esse exame. Não que Deus precisasse desse processo como faz um juiz terreno, mas por causa da justiça de Deus, Deus não ia condenar o homem sem um julgamento, sem lhe dar a oportunidade de se defender, e pelo bem do homem, para que por meio desse exame, esse escrutínio, pudesse explicitamente convencer o homem do seu pecado. Deus então convocou primeiro Adão para o julgamento, porque primeiro Deus tinha dado a ordem a ele. Ele era o cabeça da mulher, num sentido diferente daquele que aparece lá no versículo 16. Adão então tinha a consciência da sua nudez interna e também da sua nudez externa, mas ele se referia a esta última apenas como uma base de desculpa para se esconder. Eu estava nu, por isso eu me escondi. Porque isso não é uma desculpa cabível, uma vez que foi essa a condição que Deus o havia criado. Então, a realidade é que o terror da lei, certamente morrerás, havia enchido o corpo e a alma de Adão. O versículo 10, então vemos que o Deus onisciente imediatamente reduziu o refúgio do pecador a nada. Então o pecador tenta escapar de Deus, se esconder, e Deus reduz o esconderijo, o refúgio do pecador a nada. Não há como se esconder de Deus. Deus diz a ele: você comeu da árvore, portanto você transgrediu minha ordem. O Senhor colocou isso de uma forma de pergunta, de maneira que em sua resposta Adão pudesse confessar o seu pecado e dizer: sim, Senhor, eu comi da árvore. Versículo 12. Antes de Adão confessar comi, ele procurou apresentar desculpas e lançar a culpa sobre sua esposa e, ao mesmo tempo, sobre o próprio Deus. Então Deus havia dado a ele uma esposa e essa esposa o fizera pecar. Então ele apresentou a sua desculpa vã, inútil. E então, quando Deus também fala com a mulher, antes dela confessar comi, ela também procura apresentar uma desculpa, dizendo que a serpente a havia enganado. E mais uma vez, quem foi que criou a serpente foi Deus. Então, como dissesse: bom, o Senhor criou a serpente, veja o que a serpente fez comigo. Agora vamos ler os versículos 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente:
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Os versículos 4 e 15 destacam aí, né, o juízo de Deus sobre a serpente. Nosso texto, né, versículos, diz que, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Então, a maldição veio sobre toda a criação, mas veio mais de todos os animais, veio mais sobre a serpente. Então, Romanos 8, 20 e 22 diz, né, que toda a criação está sujeita a essa maldição, mas a serpente recebeu ainda mais. Então, Deus começou sua sentença com aquele que era o autor ali da tentação. Deus não desafiou a serpente, o animal, o instrumento, com uma pergunta, da mesma forma como ele tinha feito com Adão e com Eva, mas ele reconheceu que a acusação da mulher contra a serpente era bem fundamentada, sim, ela enganou. E embora isso não desse a Eva uma desculpa válida, Deus pronunciou a maldição sobre a serpente em um sentido mais amplo e também sobre aquele de quem ela era o instrumento. Então a maldição vai sobre a serpente, o animal, e sobre aquele que estava usando esse animal. A serpente, ao rastejar no pó da terra, então tornou-se a mais baixa e desprezada de todas as criaturas. E não só os homens, mas os animais de maneira geral têm uma aversão à serpente. Há uma inimizade colocada entre a serpente e a mulher e a sua semente. A serpente só pode ser destruída quando se esmaga a sua cabeça. E ela, quando alguém tenta fazer tal coisa, ela lhe machuca o calcanhar. Então, aquela maldição sobre a serpente, ela tem menos significado para o animal do que para os nossos primeiros pais, que devem ter sido continuamente lembrados de sua queda ao ver uma serpente rastejando. Muito mais a segunda parte da frase, então, se aplica a eles, para despertar neles, quando fala aí da semente, né, da mulher esmagando a cabeça da serpente, para despertar neles uma esperança, um consolo de libertação. Aqui temos o chamado proto-evangelho, primeira proclamação do evangelho a respeito de um futuro redentor. Então a semente da mulher viria, destruiria a serpente, machucando, esmagando sua cabeça, e a serpente haveria de causar dano. No caso, provocou a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Do tentador, Deus se voltou para a mulher. Ela desencaminhou o homem e ela recebeu a punição corporal e espiritual. Ela recebeu dor corporal na esfera mais sagrada da mulher. Quer dizer, ela haveria de dar luz com dores, com sofrimento. E é interessante observar que em Cristo Jesus essa maldição ela é transformada em bênção. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz: salvar-se-á dando à luz a filhos.
Então, aquilo que antes é sinal da maldição, o fato de ter filhos com dores e sofrimento, agora no Evangelho se diz: isso é uma bênção. Ela salvar-se-á dando à luz a filhos. E a outra coisa é a dependência total do homem. Seu desejo será para com seu marido. Quer dizer, não estamos falando aqui do papel original da criação. Estamos falando aqui de um domínio do homem, um domínio pecaminoso do homem sobre a mulher como parte, né, da consequência do pecado da mulher. E essa relação também foi restaurada. E aí lemos em Efésios 5:28, como o marido é o cabeça da mulher e deve estar pronto a dar até a sua própria vida pela sua esposa. Os versículos 17 e 19, Deus voltou a sua atenção para aquele que foi desencaminhado, mas a quem pertence a maior responsabilidade: Adão. Deus lembrou a ele que ele havia recebido uma ordem direta de Deus e, em vez de obedecer a Deus, ele cedeu ao capricho da sua mulher, que se tornara pecadora. E com essa evocação do mandamento, Deus mostrou qual era a sua vontade. Deus então respondeu ao mesmo tempo a essa desculpa que Adão tinha dado, né? E por implicação, então, Deus tinha essa desculpa de Adão, a mulher que tu me deste, era por implicação, colocar a culpa no próprio Deus. E Deus respondeu a ele: bom, eu tinha dado um mandamento a você. Você poderia resistir, mesmo que ela caísse, você não cairia. Então a punição para Adão é também corporal, porque o trabalho agora se tornou mais difícil, cultivar a terra que estava amaldiçoada, então tudo se tornou muito mais complexo, o trabalho do homem. Mas também é espiritual, aflição, aborrecimento da alma e cada miséria que nós enfrentamos nessa vida. Sobre aquele que recebeu a ameaça da lei em seu nome e de sua esposa, agora isso foi pronunciada a parte mais pesada da sentença para ele e sua esposa, a saber, qual é? A morte. O homem se tornou pecador e se tornou então mortal. A morte foi implantada como um germe na sua carne e atingiu toda a sua posteridade. A consciência é a desintegração, então, final, perdão, a consequência é a desintegração final do corpo. O homem veio do pó e ao pó retorna. Então, aquilo que Deus disse: no dia que dela comer, certamente morrerás, se cumpre não no sentido de que naquele dia ele retornou ao pó, mas que a partir daquele dia ele se tornou sujeito à morte. Então, isso foi a maldição de Deus sobre o homem. Como Deus quis dizer no início, nós aprendemos aqui, então, a sua própria interpretação, quando ele diz miséria, labuta, angústia, e depois diz: você veio do pó, vai voltar ao pó. Então isso quer dizer que toda a vida do homem é corrompida pela miséria do pecado, a ponto do homem ser chamado à morte. Então, desde o dia do nosso nascimento e com todo o nosso crescimento e a vida que segue, tudo não é mais do que um amadurecimento para a morte. A morte está nos esperando lá no final. Então, por meio do pecado, o diabo obteve poder sobre o pecador. O pecador ficou sujeito ao diabo. E é por isso que no dia do Senhor, dia número 1, diz, né, que o Senhor Jesus Cristo nos livrou do poder do diabo. Então, o homem desejava se tornar semelhante a Deus, mas ele acabou se tornando um escravo do diabo e sujeito a ele. A queda, ela envolveu a apostasia de Deus e a sujeição, então, ao domínio do pecado, ao domínio do diabo, a desobediência que se expressou numa resistência à autoridade de Deus, e a queda se originou justamente dessa resistência, e os nossos pais sofreram as consequências disso. A primeira consequência foi a perda da imagem de Deus. Isso
significa que a imagem de Deus no homem foi totalmente deturpada. Ele perdeu a justiça e a santidade originais, o domínio sobre a criação ficou prejudicado, a inimizade entre o homem e os animais, espinhos, cardos. Então, a parte essencial da imagem de Deus, que é o espírito pessoal e imortal, isso foi deixado. Mas o restante ficou totalmente embaçado, desfigurado, corrompido por causa do pecado. Também, outra consequência foi a pecaminosidade. Quer dizer, não foi só um pecado solitário, mas o pecado agarrou-se assim ao homem. Em tudo que o homem faz está contaminado pelo pecado. Também devemos mencionar a mortalidade. Então o homem poderia viver em felicidade eterna, mas ele foi separado de Deus pelo pecado, ele foi expulso do paraíso, e para que ele não comesse da árvore da vida eterna, ele foi então retirado do paraíso e ele então teve que experimentar a morte física e temporal. Então a punição da morte física foi ao mesmo tempo temperada pela misericórdia de Deus, porque se o homem vivesse para sempre como pecador, seria uma miséria eterna. Então Deus misericordiosamente colocou o limite à nossa miséria, dando-nos a morte. Agora, claro, se alguém morre sem Cristo, então ele vai estar nessa miséria para sempre, mas o homem não viveria para sempre. Deus colocou então a morte como um fim. Então, isso foi o nosso primeiro ponto. O segundo é como a miséria do pecado caiu sobre nós. Então, a pergunta que podemos fazer é o que nós temos a ver com o pecado de Adão. O pecado se tornou a natureza essencial do homem. Então, temos uma natureza, herdamos uma natureza corrompida, e isso passa para nós da mesma maneira que o veneno de uma cobra passa para o sangue. Estamos totalmente, toda a raça humana contaminada pelo pecado. Então, o ser dos nossos primeiros pais foi totalmente, a natureza foi corrompida, e aí todo aquilo que nasce, que vem deles, também vem na mesma condição. Então, o nascimento de uma pessoa nesse mundo não é um ato criativo de Deus, mas é um ato da propagação humana. Então, por isso que quando lemos em Gênesis 5:3, diz que o filho de Adão, ele era a imagem e semelhança não de Deus, mas era a imagem e semelhança de Adão. Então, vamos ver Gênesis 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, os filhos de Adão foram a sua imagem e semelhança. Só que agora Adão era um homem corrompido pelo pecado por causa da queda. Então, seus filhos herdam essa natureza pecaminosa que Adão, então, possuía. Então, os filhos foram nascidos em pecado. O primeiro pecado, então, foi a mãe de todos os pecados do mundo e a origem, então, de todos os outros pecados. Esse primeiro pecado, ele abrangeu 3 instâncias que são mencionadas, por exemplo, em 1 João 2,16. A concupiscência dos olhos, porque viu que a árvore era agradável aos olhos, a concupiscência da carne, porque era boa para se comer, e a concupiscência da vida, porque eles queriam ser iguais a Deus. Essa tríplice tentação também aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no deserto, quando disse: transforma as pedras em pães, é concupiscência da carne. Quando apresentou do pináculo do templo, né, para que ele se lançasse, isso é o orgulho, é a soberba da vida. E quando mostrou todos os reinos, isso é, então, a concupiscência dos olhos. Agora, nós precisamos aqui distinguir o pecado original, que é herdado, dos pecados que nós cometemos, os pecados atuais. Então, eu vou falar isso brevemente, porque
O tempo não me permite ser extenso aqui. Então, em primeiro lugar, pecado original é a inclinação natural herdada por todos os homens. Então, Adão pecou. Quando ele pecou, nós pecamos com ele no Éden. Isso é o pecado original, é Romanos 5,12. Ele era nosso representante. E quando ele pecou, nós pecamos com ele, por ele ser o nosso representante. E agora herdamos todos a culpa daquele pecado, herdamos todos uma natureza corrompida que advém daquele pecado. Então, isso é o pecado original. Mas também podemos falar dos pecados dos pecados atuais, né? Os pecados de atuação, podemos dizer. São os vários pecados que surgem do pecado original, que é essa pecaminosidade herdada. Então, não é. Quais são esses pecados? Podemos distinguir entre alguns deles. Existem aqueles pecados que são conhecidos, que nós praticamos mesmo sabendo que são pecados, e existem aqueles pecados que são pecados da ignorância, que nós praticamos sem ter entendimento que tal coisa seja pecado. Davi, por exemplo, orou, né, e pediu ao Senhor a esse respeito, a respeito dos pecados que lhe eram ocultos. Depois devemos também distinguir entre os pecados que são em pensamento, palavra e ação. Em terceiro lugar, devemos distinguir entre os pecados de comissão e omissão. Então, o pecado de comissão é o pecado de transgressão. É quando nós desrespeitamos uma proibição. Por exemplo, Deus diz: não adulterarás. E aí então a pessoa adultera. Então ela transgrediu o mandamento, ela não cumpriu o mandamento. Ela, por comissão, violou esse mandamento. O pecado de omissão é quando nós negligenciamos uma ordem. Então, por exemplo, pode ser que você nunca vai xingar os seus pais, falar coisas contra eles e desonrá-los e publicamente, né? Mas pode ser que eles precisem da sua ajuda e você não os honra ajudando-os. Então, é um pecado de omissão. Também devemos diferenciar entre os pecados intencionais e os pecados de fraqueza. Então, o pecado intencional é quando alguém realmente sabe que é pecado e toma uma resolução de a si mesmo praticá-lo. E o pecado de fraqueza é quando a pessoa é tentada e está lutando ali contra o pecado, mas muitas vezes cede a esse pecado. Então, são os pecados cometidos por fraqueza. Então, por exemplo, para o pecado de fraqueza, nós podemos lembrar de Pedro negando o Senhor Jesus Cristo. Não era o que ele queria, não foi a intenção dele, mas quando ele foi tentado, ele acabou por fraqueza, cedendo à tentação. Tem os pecados próprios e tem os pecados dos outros. Os pecados próprios são aqueles que nós cometemos. Os pecados dos outros é quando nós nos tornamos participantes do pecado dos outros ao sentir prazer neles ou ajudar que esse pecado seja cometido ou calando-nos diante daquele pecado. Então, esses são alguns pecados que devemos aí, algumas questões sobre o pecado que devemos diferenciar. Chegamos ao final das questões tratadas na pergunta de número 7. Eu vou olhar aqui se tem alguma dúvida por aqui. Cadê? Então temos aqui algumas perguntas. Adão e Eva poderiam ter pecado de alguma outra maneira antes da queda, além de comendo fruto do conhecimento do bem e do mal? Adão poderia, por exemplo, ter pecado cobiçando outra mulher além de Eva? Depois de serem gerados descendentes, é claro, antes não havia outras mulheres. Eva comeu antes, mas os olhos deles só foram abertos depois que Adão comeu. Isso aconteceu porque Deus falou diretamente com Adão e porque ele era o cabeça. Bom, são algumas perguntas aqui feitas.
primeira delas, Adão poderia ter pecado de alguma outra maneira antes da queda, além da questão do fruto. Eu acho que, pelo que a gente ouviu, chegaremos à conclusão que não, porque o fruto é para que a proibição do fruto é para que houvesse uma coisa não abstrata que eles não conheciam, mas uma coisa concreta da vivência deles, nas quais eles estão ouvindo. Eu vou demonstrar a minha obediência a Deus e meu amor a Deus obedecendo esse mandamento de não comer desse fruto. Então, eles estavam no estado de inocência que não havia outras coisas as quais eles pudessem, então, violar, porque o único mandamento que foi dado foi esse. Então, acho que não teria essa outra possibilidade, não. Então, isso responde às outras perguntas aí. E a última é da Luma, né? Que os olhos só foram abertos depois que Adão comeu. Isso aconteceu porque Deus falou diretamente com Adão e porque ele era o cabeça. Provavelmente sim, mas a Bíblia não dá muitas informações sobre essa questão. Então não podemos ter provavelmente uma certeza absoluta sobre essa questão, mas de fato você tem razão. Foi depois que ele comeu. Agora, no texto hebraico, parece indicar que ele estava junto a ela durante todo o processo. Então, seria uma coisa ali, juntos, basicamente, comendo juntos, né? Ela come, mas logo ela está oferecendo ao marido, então não é uma coisa assim de muito tempo depois. O texto lá indica que Adão estava junto com sua esposa ali nesses momentos de tentação. Então ele já não fez nada e ali quando ela oferece, ele logo aceita. Bom, vamos seguir para a última parte, meio que correndo aqui, temos 15 minutos ainda. Então, pergunta 8. Somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem a algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Então, a primeira pergunta: quão profundamente corrupta é a natureza humana? Então, veja, a questão anterior, a sétima questão, nos ensina que a origem do pecado e a extensão da nos mostrou a origem do pecado e nos mostrou qual é a extensão da pecaminosidade, ou seja, a raça humana toda. Agora, essa oitava pergunta, ela nos indica a grandeza, a profundidade dessa miséria que atinge toda a raça humana. Então, o que aprendemos aqui é que não sobrou nenhum tipo de poder no homem para que ele pudesse fazer o bem e resistir o mal? Essa é a pergunta. E a Sagrada Escritura responde com um enfático não. Não, o homem não. Ele ficou totalmente corrompido. Isso não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele poderia ser, mas quer dizer que todas as partes do ser humano, todas as suas faculdades, seus sentimentos, seus desejos, tudo no homem está afetado pelo pecado. Então, o efeito do pecado é profundo, não é uma coisa apenas superficial, em alguns sentimentos, em alguns pensamentos, né? Não. Tudo no homem está contaminado pelo pecado. Não sobrou nada que não tenha sido afetado pelo pecado. Então, o homem natural, ele não pode conhecer a Deus, diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. O homem natural não pode conhecer a Deus. Então, a vida do homem natural não está em harmonia com a vontade de Deus. Também ele não pode querer o bem, o bem verdadeiro, né? Porque o pecado domina o homem e o homem está separado, alienado de Deus. Efésios, capítulo 2, né? Devemos ler isso mais uma vez. Efésios 2. O apóstolo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa era a nossa condição. Seguindo o curso do mundo, estando sujeitos ao príncipe da potestade do ar, éramos considerados filhos da ira, filhos da desobediência, seguimos as inclinações da carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Então, essa era a nossa condição sem Cristo Jesus. Essa é a condição de todo ser humano neste mundo. Então, nós entregávamos, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, os nossos membros para o serviço ao pecado. Mas aí então surge a pergunta: não é o caso que o homem natural faz algum bem e se abstém do mal? Por exemplo, na ajuda aos pobres, na prática da temperança, da moderação, etc. Você vai encontrar pessoas ímpias que não servem a Cristo, que não amam o Evangelho, que têm moderação na vida, são bem organizados, outros ajudam os pobres, e aí isso não seria contra, né, ao que estamos falando aqui da natureza do homem estar totalmente corrompida e ele não ser capaz de fazer o bem? O fato é que essas boas obras externas, elas são boas obras apenas realmente na aparência delas. Elas carecem de um verdadeiro motivo, amor a Deus, de um objeto adequado, um objetivo, né? A glória de Deus. Então o homem faz isso em alguma medida, como uma beneficência ali externa, mas não cumpre o propósito maior, que é glorificar a Deus. Então uma pessoa pode fazer o bem, pode se abster do mal, por exemplo, por ambição, por uma questão de vantagem material, por medo da punição, por vergonha, por injúria, por querer ganhar um lugar no céu, por exemplo. Então, a pessoa faz aquilo dali, mas não com a fé em Cristo Jesus. E tudo que não vem de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pessoas fazendo essas coisas não são boas obras verdadeiras, não como Deus requer que sejam. Então, elas estão manchadas pelo pecado, pela vanglória, então elas não são, elas têm a sujeira do pecado, mesmo nessas obras que os homens fazem. O conhecimento, então, da grandeza da nossa corrupção indica que nós somos incapazes, impotentes, inaptos a qualquer bem. Tá? Isso é o que você, lendo a Escritura como um todo, verá. Nós somos inclinados, adaptados e dispostos a todo mal. Então, por isso, quando alguém se dá conta, fica desejando a libertação dessa miséria. Então, o homem, quando não conhece o seu estado de miséria, ele não deseja essa libertação. Mas quando ele percebe quão grandes são seus pecados e miséria, ele clama pela salvação do Senhor. Uma outra questão: quanto ao tempo, o homem permanece quanto tempo o homem permanece nessa condição de corrupção? O homem permanece em seu estado nativo de depravação total até o fim de sua vida, se nenhuma mudança ocorrer. Então o homem nasce assim, cada criança que vem ao mundo nasce com essa natureza pecaminosa, é pecadora, merece a condenação porque pecou em Adão. Então isso é dito no Salmo 51, no Salmo 58, em Gênesis 6. Então, várias passagens indicam que nós nascemos e somos concebidos em pecado. O pecado não vem depois. Nós nascemos assim. Então, o homem nasce assim e permanece nesse estado de depravação até o final de sua vida, a não ser que ocorra uma mudança. Essa mudança não decorre de uma reforma promovida pelo próprio homem em si mesmo. O afastamento exterior do pecado, ações individuais não ajudam na mudança do coração. O homem natural, ele não tem condições de mudar a si mesmo. Então ele precisa da misericórdia de Deus. E tampouco a educação, cultura, refinamento do espírito podem livrar o homem da miséria
do pecado. Então, o refinamento pode fazer pecadores mais refinados, mas não os torna santos. Então, se a árvore está má, os seus frutos também serão maus. Então não adianta fazer nada a não ser realmente haver uma mudança na própria árvore. É isso que Jesus ensinou. Então, o homem não pode receber nenhuma ajuda nesse mundo, nem em si mesmo. Ele vai permanecer nesse estado espiritualmente morto, a não ser que haja uma obra miraculosa, uma obra da graça de Deus. Então a regeneração é essa obra. E essa obra é não uma obra produzida na terra, mas vem do céu. É uma obra de Deus. Então o homem não tem condições de nascer de novo pela sua própria vontade. É Deus quem o concede, que lhe concede o novo nascimento. Então a obra da regeneração é uma obra realizada por Deus através do seu Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então isso é uma obra de Deus. O novo nascimento é o modo através do qual, pelo Espírito Santo, Deus nos recria conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, só assim realmente uma mudança pode ocorrer. Mas se não acontecer nenhuma mudança, o homem morre nesse estado de miséria na qual ele nasceu e viveu toda a sua vida. Uma miséria que ele vive e que ele vai conhecer com mais profundidade ainda no julgamento final. Então, que o Senhor Deus nos ajude a entender a seriedade desse assunto e também nos encoraje a falar do Evangelho a outras pessoas. Então, chegamos aí à última parte. Se alguém tem alguma dúvida, vou verificar aqui. Ainda que o homem seja alcançado por Deus, o pecado permanece nele, como de que forma residente. Sim, preciso fazer uma diferença, né, da relação do pecado com uma pessoa que não nasceu de novo e na pessoa que nasceu de novo. Eu costumo explicar isso usando uma ilustração que eu vi há muitos anos. Tem pelo menos aí, no mínimo 20 anos que eu vi isso. Essa explicação é a seguinte: imagine na Segunda Guerra Mundial. Tem aquelas ilhas lá no Pacífico que os japoneses haviam dominado. Então chegaram as forças aliadas, especialmente os Estados Unidos, começaram a fazer frente aos territórios que os japoneses dominavam ali nas ilhas do Pacífico. Então imagine que tem uma ilha, essa ilha tem uma bandeira, tem lá uma bandeira japonesa, é uma ilha pertencente, então, nesse momento, ao Japão, tem os suprimentos, tem os barcos, tem o aeroporto, tem tudo para servir ao Japão no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Então, é uma ilha pertencente aos japoneses. Eles têm domínio sobre o Japão e, por isso, a bandeira está hasteada lá. Então, os Estados Unidos combate os japoneses nessa ilha, e os Estados Unidos, com muita dificuldade, então, vencem os japoneses. Os japoneses são mortos e outros japoneses, a maioria deles morreu em combate, mas sobraram alguns poucos japoneses e eles se escondem na ilha. Então, os soldados americanos chegam, eles usam agora o aeroporto para os Estados Unidos, as provisões para os Estados Unidos, a ilha está cheia de soldados americanos e a bandeira hasteada é a bandeira dos Estados Unidos. A ilha não é mais do Japão, a ilha é dos Estados Unidos. Mas os japoneses que lá ficaram têm túneis, têm acessos subterrâneos e eles caminham de uma região para outra, volta e meia eles saem em algum lugar
e eles matam e ferem soldados americanos. Então, a ilha não pertence mais a eles, mas eles ainda estão lá, escondidos e prejudicando quem está na ilha. Então, da mesma forma, nós não somos mais escravos do pecado, não estamos sob o domínio do pecado, pertencemos a Cristo, Cristo é o nosso Senhor, mas ainda o pecado reside em nós. E então temos que lutar contra ele. Algumas vezes nós perdemos e saímos feridos, prejudicados, mas temos a certeza que um dia eles serão totalmente erradicados. Então isso é a explicação que eu daria a essa pergunta, tá bom? Bom, acho que respondi as perguntas que foram mencionadas aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Lembrando, então, estamos na parte 1. Na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, chegaremos ao final da parte 1, estudando o Dia do Senhor de número 4. Tá? Então, leiam, respondam as perguntas, se possível, se preparem para a aula e vamos juntos continuar a aprender a palavra de Deus, como temos feito até aqui. Que o Senhor nos dê a sua graça para crescermos em maturidade, em compreensão, à medida que estamos aprendendo mais e mais com o estudo no Catecismo de Heidelberg. Vamos orar e agradecer ao Senhor, então, por essa noite. Pai eterno e bendito, graças te damos por mais esta oportunidade e privilégio de estudar assuntos tão importantes que nos mostram, Senhor, que a nossa confiança realmente não pode estar em nós, mas somente em Cristo. Que a justiça que necessitamos não pode ser encontrada em nós, mas só no Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor misericordiosamente nos concedeu essa justiça, imputando-a na nossa conta, lançando nossos pecados sobre ele na cruz. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela restauração de todas as coisas que foram perdidas no Éden, mas que em Cristo nos são concedidas novamente. Ó Senhor, ansiamos pelo dia em que haverá a concretização da nossa salvação. Ajuda-nos a crescer, a amadurecer na verdadeira fé e a glorificar o teu nome, sendo gratos por uma salvação tão maravilhosa que o Senhor concedeu a pecadores tão miseráveis como nós. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Por fim, eu quero lembrar àqueles que vão assistir talvez essa aula posteriormente, como parte do programa de estudos MBT, os que participam, então, sempre que você participar do programa de estudos MBT, assistir uma aula aqui do canal, coloque lá, aula assistida. Então, isso fica registrado para depois registrarmos quem foi concluir o curso e no futuro a pessoa participar aí dos sorteios de livros que estão acontecendo aqui no canal. Esse mês de maio de 2021, no dia 15, vamos ter o sorteio do primeiro livro para aqueles que concluíram o curso As Dimensões da Leitura, que terminaram as 5 aulas e que em cada aula colocaram lá, eu assisti a esta aula. Esses seus nomes serão anotados e eles vão participar do sorteio do livro. Ok? Boa noite então para vocês. Se o Senhor permitir, quinta-feira nos veremos novamente. Que o Senhor conceda a vocês a sua graça e a sua paz.